Boa noite, bem-vindos ao nosso culto solene. Peço que todos fiquem de pé para podermos orar e agradecer a Deus por esse dia de festa, essa semana de festa que estamos para entrar aqui. Celebramos o nascimento do nosso Deus aqui na terra. E te agradecer. Bem, Senhor Deus, te agradecemos, Senhor Deus, pelo sacrifício que fizeste, não só de morrer na cruz pelos nossos pecados, mas de sair do teu trono no céu, para vir aqui na terra só por conta de que nos ama. E não merecemos este amor, mas te agradecemos pelo que fizeste por nós. E que viveste esta vida, que imagino que se é dura para nós, imagino que foi infinitamente mais dura para o Senhor. O diabo sabia quem o Senhor era. Nós te agradecemos e te glorificamos e que o nosso louvor essa noite seja uma oferta agradável a ti. E abençoa essa mensagem hoje à noite. Abençoa o pastor que vai dar a mensagem. Abençoa todos os pastores aqui, Senhor Deus, nessa igreja que estão para liderar o teu povo, Senhor Deus. Também te peço pelo pastor Felipe, que o Senhor continue a sarar a sua saúde, continue a dar ar nos seus pulmões e sarando cada célula do seu corpo, como a nossa sobrinha diz. Te agradecemos por tudo, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus, Jesus. Essa última canção, os irmãos podem sentar? No livro de Lucas, no capítulo 2, vai falando os anjos para os reis e os pastores de que um bebê havia nascido. Esse bebê é o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. E lá estava uma estrela que ia
os guiar até lá. Vamos cantar essa canção conhecida de todos. As estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, nem se importa comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Mais uma vez, nas estrelas, veja só. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Amém. Graça e paz, amados. Nesse momento a gente vai fazer a leitura da noite, que se encontra em Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Vamos nos colocar de pé.
que fala sobre o nascimento de Jesus, que diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ele ali, aconteceu completar-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho, primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temas, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. E que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém, amados. Nesta hora eu gostaria os irmãos podem sentar, eu gostaria de perguntar se nós temos alguém nos visitando nessa noite. Não? Então nós gostaríamos, de dar boas-vindas a todos os irmãos, e nesse momento nós vamos ouvir um louvor pelo quinteto. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É Natal, eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E uma fasezinha do ano feliz para todo mundo, depois de um ano bem difícil. E nós temos aqui a oportunidade de, como igreja, de louvarmos a Deus por chegarmos todos juntos e podemos reconhecer, podemos dedicar todo o nosso louvor e adoração ao Senhor. Por isso que nesse momento nós estaremos entoando uma música tão conhecida de todos, que é Noite de Paz. E foi uma noite como essa, em que Ele, mesmo sendo toda a majestade, mesmo sendo todo soberano, mesmo sendo o Criador dos céus, da terra, de tudo que existe, Ele resolveu se fazer homem para morrer em nosso lugar. Vocês entendem o tamanho desse amor? Você entende o tamanho do amor que alguém um dia pôde expressar por cada um de vocês, vindo para a manjedoura e carregando madeiro, morrendo na cruz para morrer em nosso lugar? Você compreende o tamanho desse amor? Por isso, nessa noite,
nós queremos dedicar tudo que somos, tudo que temos, todo o nosso louvor e adoração àquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Por isso que a igreja sabe a quem serve, por isso que a igreja sabe a quem dedica as suas atenções nessa semana que nós celebramos, a semana de Natal. Por isso que nesse momento, nesse cântico, vamos louvar todos e dizer que foi numa noite como essa que Ele veio e morreu por nós. Por isso nós estamos alegres e podemos retribuir a Ele um pouco do muito que Ele fez por nós. Louvemos todos. Noite de paz. Graça e paz, amada igreja. Agora é chegado o nosso momento de elevarmos o nosso coração ao alto e dedicarmos um tempinho para a oração intercessora. A gente está se aproximando de um ano, de um final de um ano que foi extremamente difícil para todos nós. Um ano de muitas perdas, de muitas mudanças. O ano passado ninguém imaginava que a gente ia passar o Natal dessa forma. Mas é também um ano de renovação de fé. Da gente saber que, como disse o apóstolo Paulo, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. É o dia da gente entregar. É o dia da gente confiar. É o dia de saber que Deus é por cada um de nós, independente das circunstâncias.
Grandes provas temos passado, mas em nenhum momento o Senhor nos desamparou. Em nenhum momento ficamos sós, porque Deus é conosco. E eu creio que as promessas dele não falham. Então, nesse momento, eu queria fazer uma leitura. E essa leitura, na realidade, vai ser em homenagem a pastor Felipe. Porque pastor Felipe é um grande amigo, é um servo fiel de Deus, é um homem de oração e ele tem o dom do evangelismo. Isso é uma coisa que é natural dele. Ele não faz porque alguém pede, porque ele é pastor. Ele faz porque é dele. Desde a infância, quem conhece a história dele, a história de conversão, sabe como foi que o pastor Felipe se converteu e sabe a herança que ele traz de pastor Lu. E o evangelismo para ele é a vida dele. E ele não nega esforço, não se nega a nada por esse trabalho. E eu gosto muito desse versículo que está em Mateus 6:33, que eu sempre digo que é o versículo de pastor Felipe, que é o versículo que ele mais gosta, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o segredo da nossa vida, da gente que dedica a vida a Deus, à obra missionária, à igreja, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Ele começa nesse versículo: por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, meus irmãos, que a gente possa aplicar essa palavra. Eu vou pedir para que a igreja fique em pé e em um momento de silêncio, cada um faça a sua oração. Eu vou dar 1 minuto a 2 minutos para você fazer a sua oração, para que você faça os seus pedidos, a sua gratidão, e depois eu faço a oração com todos vocês. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, o Senhor que é o Deus do impossível, o Senhor que mandou o seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós. Nunca houve prova de amor maior do que essa. Te agradecemos porque o Senhor conhece a cada um de nós, conhece as nossas falhas, o nosso coração, os nossos desejos. Mesmo assim, o Senhor nos ama. Mesmo assim, o Senhor está aí de prontidão para estender suas mãos. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, por tudo que temos feito que não te agrada, Senhor. Mas te pedimos que o Senhor coloque o teu Espírito Santo em nossas vidas, para que a gente possa crescer cada dia mais do conhecimento da tua palavra, que guarde a tua palavra em nossos corações para que não venhamos a pecar contra ti, Senhor. Que a gente possa crescer cada dia mais e se alegrar de estar na tua presença, na casa do Senhor, que é o melhor lugar para se estar. Nesse momento te clamamos, Senhor, te pedimos, te imploramos pela vida do pastor Felipe, por sua saúde, por teu servo tão amado nessa igreja. Ele que saiu para fazer companhia a seu pai,
que saiu para ajudar a sua filha Manuelita, né, que vai dar à luz nessa próxima semana, com tantos planos. Mas o planejar é do homem e o executar é do Senhor. E nesse momento ele está naquele hospital, mas mesmo com todas as dificuldades, com dificuldade em falar, com dificuldade de respirar, não deixa de pregar a tua palavra. Senhor, unge o teu servo para que aquelas enfermeiras, aquelas pessoas, os médicos, se sintam tocados, se convertam, se transformem, tenham uma transformação de vida. O Senhor que o tem usado em tantos momentos, tantos testemunhos do que Ele tem feito, né, nesse mundo afora, te pedimos que nesse momento o Senhor esteja naquele quarto, restaurando, cuidando dos pulmões dele, dando vigor, dando força para que ele continue a sua jornada forte, como ele mesmo colocou, que a vontade dele de viver é muito grande e de vencer tudo isso. Então nós esperamos do Senhor a resposta, dá sabedoria aos médicos, dá sabedoria àquelas pessoas que estão tratando dele, e também que ele tenha palavras que venham edificar o teu reino e as pessoas conhecerem a verdadeira fé, Senhor, de te adorar e de te amar e de proclamar o teu reino em qualquer circunstância. Te pedimos por pastor Lu, por irmã Fé, que também estão se recuperando da Covid. Te pedimos por Manuelita, Senhor, acalma o coração dela, acalma o equilíbrio emocional dela, para que ela possa chegar à hora do nascimento, né, de dar à luz, com paz, com tranquilidade, apesar desse momento difícil que ela está vivendo. Nós sabemos o quanto ela é apegada ao seu pai e à sua mãe, mas colocamos o Senhor, os seus anjos, o Espírito Santo, para tomar conta dela e não deixe que nada falte nesse momento, Senhor. Toma conta da tua serva, toma conta de Rita também, Senhor, porque Rita é muito angustiante a gente estar longe da pessoa que amamos, num momento tão difícil em que a gente quer estar perto, quer estar cuidando, quer sentir a nossa presença, e no momento ela tem que ficar longe. Então que o Senhor também aquiete o coração dela, da paz, da tranquilidade, Senhor. A gente sabe que ela é uma serva, é uma mulher de oração e espera do Senhor as respostas. A tua igreja está em oração, está de joelhos no chão, te clamando o tempo inteiro. Ouve, Senhor, nossas orações e restaura a saúde do teu servo. Te pedimos também pela nossa irmã Nevinha, que está passando por momentos difíceis de saúde, que o Senhor esteja também nesse seu tratamento, cuidando dela, do nosso irmão Geraldo, que ambos já têm uma idade avançada, já têm problemas de saúde, então não deixe que nada de mal aconteça com eles. Te pedimos pelas pessoas da nossa igreja que são do grupo do risco. Te pedimos por cada um que se dispõe a sair de casa e vir para a tua casa, Senhor, te louvar, te orar, te cultuar, não deixe que nada de mal aconteça. Te pedimos pelos demais enfermos da igreja, nós temos muitas pessoas precisando de oração, mas também te agradecemos por todos os milagres que o Senhor tem feito em nosso meio. Tantas pessoas que foram recuperadas, tantas pessoas que graças ao Senhor, hoje estão aí contando a vitória e agradecendo porque reconhecem que é a tua mão poderosa na vida deles. Então, Senhor, que o Senhor continue com o seu agir em cada um de nós, em nossas famílias, e em especial por esse momento que vamos viver agora de Natal, um Natal diferente, alguns com a família separada, em especial te peço por minha sogra, meu sogro, que será o primeiro Natal que eles vão passar sem a família, né? Cada um na sua casa, mas tudo isso é por amor, Senhor. Mas esperamos que tudo isso vai passar e que no final de tudo isso o teu nome será proclamado bem alto e saber que o Senhor é o dono da vida, é o dono do ouro, é o dono de tudo. Reina, Senhor, em nossos corações. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz de Cristo, amém? Chegou um momento especial e também um momento de privilégio, que é estarmos trazendo nossos dízimos e as nossas ofertas. E
E a palavra de Deus se encontra em Provérbios, capítulo 11, versículo 24, que diz assim a palavra de Deus: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. E você hoje à noite, você possa estar trazendo os seus dízimos e as suas ofertas. Enquanto isso, estaremos louvando ao Senhor com o hino Eis dos Anjos a Harmonia. Eis dos anjos a harmonia, cantam glória ao novo Rei, paz aos homens e alegria, paz com Deus e suave lei. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando ao seu Senhor. Nasce Cristo Redentor, toda a terra e altos céus cantem glória ao homem Deus. Cante o povo resgatado, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce pra que renasçamos, vive para que vivamos. Rei, profeta e Salvador, louvem todos ao Senhor. Toda a terra e altos céus cantem glória ao homem Deus. Amém. Oremos. Obrigado, meu Deus, pelos dízimos e as ofertas. Obrigado, ó Pai, porque estamos na Tua casa, casa de oração. Nesse momento, ó Deus, queremos colocar em Tuas mãos o pregador dessa noite. Que Tu possa, Deus, estar dando sabedoria a Teu servo e que Tu possa, Deus, estar usando ele para que ele possa estar trazendo, Senhor Deus, a palavra que Tu queres nessa noite. Que possamos abrir a nossa mente, nosso coração, ó Deus, e também, ó Pai, que possamos estar aprendendo cada vez mais a Tua palavra. Queremos colocar em Tuas mãos todos aqueles, ó Deus, que estão enfermos, precisando do Teu auxílio. Vai, Senhor Deus, com o Teu Santo Espírito, ó Pai, visita cada um nessa noite. É em nome do Teu Filho amado Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Eu já não tenho cabelo, e ainda vem um inseto aqui posar em cima. É brincadeira um negócio desse, né? Tá de brincadeira comigo, hein, Alecrim? Esse cabelo dá um trabalho, rapaz. É brincadeira. Meus irmãos, com alegria queremos trazer à memória de todos aqueles que estão, na verdade, de parabéns. E hoje estão de parabéns a irmã Januce e o pastor Roseno, estão completando bodas de casamento. Também estão completando bodas hoje os nossos irmãos Suelen e Rodrigo Aquino. No dia 24, teremos como aniversariante o nosso querido Natan, também filho de Januce e do pastor Roseno. No dia 24 será a vez da nossa querida doutora Marta. Estará aniversariando, portanto, no dia 24. E aí, nos dias 25, teremos João Marcos, o nosso federal, aniversariando. Também teremos a irmã Dorinha, que está lá no sertão de Pernambuco, na cidade de São José de Belmonte. Obrigado.
E ela estará aniversariando, portanto, no dia 25. Também no dia 25, aí nós temos as bodas de Moacir e da irmã Lourdes. E ainda no dia 26 será a vez de Mateus. Mateus é filho da nossa irmã Sandra e do irmão Marquinhos. Então, a todos que estão aniversariando, completando bodas, nossos parabéns, que Deus esteja os abençoando ricamente. Nós temos ainda como versículo para esta semana, o versículo para memorização de todos, o texto de Lucas capítulo 2 e o versículo 11, que nos diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o Senhor para todo o povo, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então este é o versículo da semana, o versículo para a memorização, e nós louvamos a Deus por todas as crianças que têm gravado seus vídeos, que têm disponibilizado para a igreja, e aqui todo final dos nossos cultos nós temos apresentado aqui todos estes vídeos. Então, que Deus abençoe então a todas as crianças e a Margot também, que também tem compartilhado o seu vídeo. Meus irmãos, hoje nós temos a alegria de trazer para nos presentear aqui com a reflexão nosso querido pastor Ailton Gonçalves, meu amigo de longa data. Que Deus abençoe, pastor. Vem aqui à frente, ele vai nos trazer a reflexão nesse momento. Mas eu queria convidar a todos para que pudéssemos ficar de pé e assim estarmos orando pela vida do pastor Ailton. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Assim, ó Deus, como nesse momento te pedimos pela vida do pastor Felipe ali nos Estados Unidos, que o Senhor o alcance, que a tua graça seja sobre ele, restabelecendo sua saúde. Assim, ó Deus, como na vida da irmã Nevinha, aqui bem pertinho da gente, que também carece, ó Deus, da tua proteção, do teu cuidado. Ó Pai, tenha misericórdia, ajude-os, ó Deus, a saírem deste momento em que eles estão debilitados com a sua saúde. Te pedimos, ó Deus, ainda pela vida do nosso pastor Ailton, que o Senhor o inspire nessa noite e que ele seja usado pelo teu Espírito Santo. Pai Santo, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito conosco e queremos acreditar que tudo que o Senhor faz é bom. Então, em todo tempo, louvamos ao teu santo nome, na beleza da tua santidade, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Graça e paz, irmãos. Sempre bom estar aqui cultuando com os irmãos. Nem sempre posso vir, mas assisto de forma online lá de casa. Na semana passada mesmo assisti aquela mensagem muito empolgada do pastor que esteve aqui com os irmãos, né? Graças a Deus pela tecnologia, né, que nos permite, mesmo que distante, a gente cultuar e refletir na palavra do Senhor. Nós vamos meditar nessa noite na carta de São Paulo aos Romanos. Eu estou relendo essa carta de Paulo aos Romanos e como tem lições maravilhosas. E eu digo para os irmãos, eu não sei se a pandemia ajuda a gente nesse sentido, mas cada dia que passa, mais eu me convenço de que o bom sermão, a boa mensagem, será sempre sobre Jesus Cristo. Não é? Jesus Cristo deve ser o tema central das nossas mensagens.
das nossas reflexões, e cada dia que passa mais eu admiro o apóstolo Paulo, que é tão criticado por muita gente, mas era um verdadeiro missionário, assim como é o nosso querido pastor Felipe. É aquilo que o irmão Jorge estava dizendo aqui, e o pastor Isaías também tem dito isto. É dom de Deus, não é porque alguém pediu, porque alguém está obrigando, não é porque é pastor, nada disto. É porque Deus deu o dom, a pessoa tem aquela facilidade, onde estiver, de estar compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes até em situações dificílimas. Você está no leito da dor, já vi gente no leito da morte mesmo, e mesmo assim testemunhando de Jesus Cristo e ganhando almas para o Senhor Jesus. Então isto é, sem sombra de dúvida, maravilhoso. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para Romanos 8, e nós vamos ler somente até o versículo 4. Vamos refletir, os irmãos que estão em casa também, de forma online, estejam também meditando nesta palavra. Que diz, irmãos? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Este texto todo, ele, não só esses 4 versículos que nós acabamos de ler, fala a respeito da vida no Espírito. Especificamente, estes 4 versículos que nós lemos, eles demonstram, ensinam a respeito daqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Jesus. E aí eu trouxe algumas lições a respeito disto, aqueles que estão em Cristo, em Jesus. É interessante que as cartas escritas por Paulo, sem sombra de dúvida, inspiradas pelo Espírito Santo, vai ao encontro dos seus interlocutores, né, dos seus destinatários, no caso aqui os cristãos em Roma. Roma que, além de ter sido um império à época, foi também e continua sendo, para a gente, principalmente aqui no Ocidente, o berço do direito. Em muitas faculdades hoje, o curso de Direito ainda tem a cadeira chamada Direito Romano. Então a grande influência, talvez o grande legado que Roma deixou, foi exatamente o seu direito. E a gente percebe Paulo usando linguagem jurídica o tempo quase que todo na sua carta romana. Que apóstolo preparado, inteligente, tinha o dom de Deus da palavra mesmo, de ser missionário, o apóstolo Paulo. Então vejam, irmãos, que esse texto aqui vai falar daquela vida que é dominada, que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus e que naturalmente faz a vontade de Deus. Não é uma coisa forçada, naturalmente faz a vontade de Deus. Eu me lembrei agora de um senhor jovem, que eu era professor da classe de novos crentes, e esse senhor se decidiu, levantou a mão e passou a frequentar a classe preparatória para o batismo, deu profissão de fé e foi batizado. Depois ele se afastou da igreja e a gente mandou um recado para ele dizendo que íamos visitá-lo. Os diáconos iam visitá-lo e íamos visitá-lo para saber o que estava acontecendo. Ele mandou me dizer o seguinte: diga ao pastor que não precisa me visitar, não. Eu não quero visita.
Eu fui para a igreja porque minha esposa tinha se separado de mim, que não aguentava minha cachaça. Então, eu fui para a igreja, me converti, ela voltou para mim, né? Mas eis que ela me deixou de novo. E então, como eu estava na igreja só porque eu queria reconquistar minha esposa, não precisa ninguém me visitar mais, porque eu não vou voltar não é? Então, você dá a profissão de fé, você canta, aprende a cantar, aprende a orar, né? Aprende até a dar algumas palavras a respeito de Jesus Cristo, mas isso não é natural. Isso não é natural. Isso não vem de dentro para fora. Isso às vezes é feito por uma série de circunstâncias que você sente como sendo obrigação, como sendo dever. Você é obrigado a fazer, né? O pastor quer que eu faça, a igreja quer que eu faça, né? Não tem muito fundamento isto. A vida no Espírito, ela surge naturalmente. Surge naturalmente. Uma decisão, uma conversão, surge naturalmente. Vem, portanto, de dentro para fora e de fora para dentro, porque é obra do Espírito Santo de Deus. E você passa naturalmente a fazer a vontade de Deus. Não é porque queira conquistar alguém. Não é porque, eu diria para os irmãos até que não é nem porque queira conquistar o céu. Não é? É consequência a conquista do céu. Não é porque queira ser feliz, é consequência à felicidade, né? Tem muita gente buscando as igrejas hoje porque querem enriquecer, querem prosperar economicamente, como empresários, como empresárias, né? Isso é consequência. É aquilo que o irmão Jorge disse aqui no texto que leu: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não deve ser o objetivo isto. O objetivo é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e isso surge naturalmente. Não é forçado, não é por obrigação, surge naturalmente. E Paulo, então, para Paulo, esta direção do Espírito Santo não seria esses impulsos temporários, momentâneos, que faz você estar bem naquela hora, de repente não está mais, porque já conquistou aquilo que queria, que era uma bênção, não é? Paulo quer dizer que essa vida no Espírito é diferente disto. Eu li um negócio interessante que essa semana que me chamou a atenção. Essas coisas de internet, tem muita coisa que não vale nada, mas tem coisa que é boa para a gente refletir. Que não seja a dor que me leve a orar, mas sim a saudade da tua presença. Se a gente, meus irmãos, só oramos quando estamos passando por um momento difícil, de dor, de tribulação, de sofrimento, eu fico meio duvidoso a respeito desta oração. Mas se a gente ora porque está sentindo saudade de conversar com Deus, saudade de conversar com o Senhor, é outra realidade. E na maioria das vezes, quando a gente abre a Bíblia para ler, a gente faz uma oração, a gente canta um hino, é saudade do Senhor mesmo, de manter a comunhão com Deus. As demais coisas são consequências, elas acontecem. A cura vem, eu não tenho dúvida disto, né? Tem gente falando em libertação e a tortura, a libertação vem também, é consequência, é promessa de Deus, né? É isso que Paulo quer dizer a respeito da vida do Espírito, porque antes Paulo quis dizer, éramos o que? Mortos espiritualmente, insensíveis, não tínhamos sensibilidade alguma em relação às coisas de Deus. Estávamos mortos, e não estou falando de morte física, morte espiritual, que é essa separação, esse distanciamento de Deus, né? Agora nessa vida no Espírito, não. Por isso que esse está em Cristo traz algumas lições que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira, quem está em Cristo não sofre condenação. Não sofre condenação. Paulo quer dizer, quem está em Cristo não sofre condenação. Vejam o que diz o versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Verso 1. E aí, para condenação, foi usada uma palavrazinha chamada catacrima,
que talvez e provavelmente não signifique condenação, mas a punição que se segue à sentença. Alguém já disse. E essa punição que se segue à sentença, geralmente a gente chama de condenação. Não é? O pastor Isaías, que é advogado, sabe disto. Não é? A gente chama geralmente de condenação. Em outras palavras, é como se ele quisesse dizer aqui, trabalhos forçados. Trabalhos forçados, aquilo que se segue após a condenação. Eu fiz nessas 2 últimas semanas 3 julgamentos do Tribunal do Júri. A gente preside, porque quem julga são os jurados. Então, presidi 3 julgamentos. E nesse último julgamento, que foi na quarta-feira passada na cidade de Orobó, o jurado entendeu pela condenação do réu, que estava solto, e não foi solto porque foi solto, estava solto por fuga do sistema penitenciário há 2 meses, ele havia fugido do sistema penitenciário da Paraíba, e já na fronteira, aqui na divisa, melhor dizendo, né, já em Pernambuco, 2 meses depois ele mata uma outra pessoa, utilizando de facada. E aí é claro que o Tribunal do Júri leva em conta essa situação toda, então, condenação. Aí você diz, levando em conta, que a sentença quem faz é o juiz, levando em conta a decisão do egrégio conselho de sentença, condeno fulano de tal, aí vai a pena. Né? Vai a pena. A pena é aquele que realmente sucede à condenação. É como se Paulo quisesse dizer aqui, não há mais razão para aqueles que estão em Cristo Jesus de estarem pagando pena por conta do pecado. É isso que ele quer dizer. Não tem mais que estar realizando trabalhos forçados. E a gente, no nosso sistema não tem nem trabalho forçado no sistema penal brasileiro, não existe trabalho forçado nem pena de morte. Né? Então não há mais razão para a gente estar pagando pena de pecado, porque alguém na cruz do Calvário, de uma vez por todas, já pagou em nosso lugar. Toda a condenação que deveria cair sobre nós, caiu sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, não é a gente mais que tem que pagar essa pena. Por isso que Paulo diz, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? O perdão está presente, portanto, aqui. Agora, há uma coisa, eu digo isso nas audiências, quando existe chamada audiência de remissão, a gente chama de remissão, e a gente fala muito na Bíblia, remissão dos pecados, e às vezes não entende o que está falando. Né? Então tem umas audiências chamadas de remissão, é quando o juiz, ou mais, na prática mais o promotor de justiça, perdoa o adolescente infrator que fez uma besteira. Aí o adolescente infrator é chamado para dizer, olha, o promotor de justiça está lhe perdoando aqui, lhe ofertou remissão. Você aceita? O Código Penal fala em perdão que precisa ser aceito. Pouca gente pensa a respeito disto. O perdão precisa ser aceito. O perdão na Bíblia é certo, mas o ser humano precisa aceitar o perdão de Deus. Senão nada feito. Mas o perdão é certo. Está em 1 João 9, um texto que gosto muito. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você confessa os seus pecados, Deus lhe perdoa. Agora, você precisa aceitar o perdão. Tem gente que não aceita o perdão, prefere viver a vida inteira sofrendo porque fez alguma coisa errada. A culpa mata muita gente. A culpa leva muita gente a se suicidar. Judas Iscariotes se suicidou por conta da culpa de ter entregue a Jesus Cristo. Ele não se arrependeu de ter errado, de ter pecado. Ele sentiu culpa e se suicidou. E tem gente se matando por conta da culpa, por não aceitar o perdão que Jesus Cristo vai e pode, né, oferecer. Eu lembro que eu estava pregando em um culto, esses cultos
nos lares, que hoje não sei se estão fazendo ainda hoje, mas antigamente fazia muito durante a semana, tinha já aquele dia específico para fazer culto nos lares, e eu estava pregando em um culto, e pregando no texto conhecidíssimo de todo mundo, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. E aí no final fala no perdão, a oração do Pai Nosso. Eu fiz o apelo e uma senhora levantou a mão e eu achei interessante. Ela levantou a mão e disse: será que ainda tem jeito para mim? Eu nessa idade já fiz tanta besteira na vida. Eu digo: tem. Jesus lhe perdoa. E morreu servindo a Jesus Cristo, aquela senhora. Mas ela achava que não tinha mais jeito, que já tinha vivido mais de 60 anos fazendo besteira, fazendo coisa errada, né? Eu digo: não há idade para a pessoa entregar a vida a Jesus Cristo, para a pessoa confessar os pecados e para a pessoa desfrutar do perdão que só Jesus Cristo pode dar, né? Então isso é possível, ok, irmãos? E aí Paulo vai dizer também aqui que Deus condenou na carne o pecado. Deus condenou na carne o pecado. Às vezes a gente lê e fica difícil de entender. Na carne de quem? Na carne de Cristo. Porque se fosse na minha carne eu estava perdido, né? Ou se fosse na carne do irmão nós estaríamos perdidos. Mas na carne de Cristo, quando ele morreu, e aqui foi cantado e foi falado aqui hoje já no culto, quando ele ofertou a vida dele lá na cruz do Calvário. Uma outra lição também: aqueles que estão em Cristo estão livres. Estão livres. Eu gosto muito eu sou assim suspeito de falar, porque eu me converti em uma igreja batista quando eu tinha 14 anos e estou até hoje. Mas eu gosto muito da igreja batista porque um dos seus princípios é a liberdade religiosa. A liberdade religiosa, né? Há uma bela canção que diz o seguinte: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ô canção maravilhosa, ô letra maravilhosa, né? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, né? Deus faz isto. O filho não tem medo, né? O filho não tem medo, não é isto? Às vezes, quando tem pai que é brabo, quer bater, né? Aí o filho fica assim, receoso na hora. Mas o filho geralmente não tem medo do pai, ok? Livres da condenação de quê? Do pecado. Porque por meio de Cristo Jesus, diz o verso 2, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então somos livres da lei do pecado e da morte. E aqui não é morte física, porque morte física todos nós iremos passar, né? Aqui está falando de morte espiritual. Então estamos livres e libertos, portanto, né? Tanto da lei do pecado como da morte. Paulo quer dizer aqui. Paulo diz em 2 Coríntios 3:17 o seguinte: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Foste chamados à liberdade, Gálatas 5:13. Claro que ele vai dizer, mas não deis lugar à carne por conta da liberdade. Mas está aqui, foste chamados à liberdade. E o próprio Senhor Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A única liberdade verdadeira é esta, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então tudo que a lei exigia, com vistas à pessoa viver de conformidade com a vontade de Deus, realiza-se na vida daqueles que estão em Cristo. Precisa de mais nada. A lei acabou que por fracassar por conta da natureza humana errônea. Mas aqueles que estão em Cristo, na verdade, cumprem toda a lei. É isso que Paulo quer dizer. Olha que interessante esse falar poético, que eu não sei de quem é, que diz o seguinte, vamos falar, o poeta é muito interessante, por isso que eu gosto de Salmos. Laborar e correr me manda a lei, contudo, não me dá nem pés nem mãos. Mas o Evangelho traz melhores novas, convida-me a voar e asas me dá. Isso é liberdade.
né? É boas novas. Por isso que o evangelho é boas novas. Chama novas de alegria, né? Porque diz, olha, você vai fazer assim, você vai ser assim, e você tem aqui o recurso. Não é? Não nos falta o recurso dado por Deus, até porque não é como foi cantado aqui hoje, não é aquele Deus distante, é o Deus que está perto. Aliás, o nome Emanuel, não estamos na semana do Natal, o nome Emanuel quer dizer Deus conosco. Então não é um Deus distante, longe, longínquo, né? Eu fiz prova recentemente com a turma do 4º período de Direito lá da FACAL, e eu disse, eu vou colocar entre as questões uma questão a respeito dos crimes contra o sentimento religioso, previsto no nosso Código Penal, no artigo, se eu não me engano, 208, e previsto também na Constituição Federal, que manda respeitar a liberdade de culto. Porque a gente está vivendo um período, irmãos, tão difícil, de tanta perseguição, de tanta crítica. As pessoas estão virando o rosto quando alguém se diz evangélico. Se alguém fala que é pastor, então as pessoas falam assim. Tudo por uma razão simples, por conta de política. Não é outra razão. Por conta de política partidária. Não é? E aí eu digo, vou colocar uma questão de propósito para os estudantes de direito, para que eles vejam como deve ser o comportamento nosso no tocante à liberdade religiosa. No tocante à liberdade religiosa. A gente deve respeitar, não é deixar de pregar o evangelho. A gente deve respeitar e fazer como Paulo ao pregar o evangelho. Quando Paulo chegou em Atenas, que viu aqueles ídolos todos, ele se sentiu mal, não é verdade? Ele se sentiu mal. Mas quando ele foi pregar, o que foi que ele disse? O Deus que eu vos anuncio é esse que vocês edificaram o altar e o Deus desconhecido. Você não vai deixar de pregar o evangelho, mas tem que respeitar a liberdade religiosa do outro. E a gente está vivendo em um país, em um mundo que parece que está se esquecendo disso, que é de respeitar a liberdade do outro. A Bahia é muito chegada aos cultos afros, que o pessoal chama tem um nomezinho, folclore, que não é folclore, né? São cultos afros mesmo. A Bahia é muito chegada a isto. Eu lembro de uma senhora que começou a ouvir a mensagem e se decidiu. Ela frequentava um terreiro. Eu sou baiano, lá na Bahia a gente chama de terreiro. Ela frequentava um terreiro. E lá a gente chama de mãe de santo, entre aspas. A mãe de santo não gostou porque ela estava participando de culto evangélico e ameaçou de jogar um bocado de coisa nela. Porque esse é o grande problema de muitas religiões. Querem manter as pessoas pelo medo e não pelo amor e a liberdade. Então, rogou um bocado de praga lá, disse que a vida da pessoa ia se complicar todinha, e a pessoa veio conversar comigo. Eu digo, não se preocupe com isso não. Vamos ler a Bíblia aqui, vamos orar. Agora, vá e diga a ela que o que ela tem para mandar para você, mande para mim, que eu recebo de bom grado. Até hoje não recebi nada. Você quer ganhar a pessoa pelo medo, pela escravidão, não pela liberdade e o amor. Por isso que Jesus era diferente de todo mundo. Né? E outros que surgiram dizendo que eram Cristos, que eram Messias. Ele era diferente por conta disto. Eu lembro de um cidadão que ele assistia aos cultos, ele ficava na janela do templo, era um templo pequeno, lá na minha cidade da Bahia. Eu disse, por que o senhor não entra? Ele disse, as entidades não deixam eu entrar não, mas eu gosto de ficar assistindo aqui. Então, vejam, é ganhar pelo medo, é manter aprisionado, é manter escravo. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que realmente quer dizer aqui. E por último, irmãos, estes que estão em Cristo já ganharam a batalha. Primeiro porque o poder do pecado foi quebrado na vida daqueles que estão em Cristo.
Então já ganharam a batalha, não é? Mas tem gente começando batalha perdida. De que forma começando batalha perdida? Sem Cristo. Toda batalha começada sem Cristo é perdida. Se você começar a batalha com Jesus Cristo, a vitória já é garantida no início. Começou sem Cristo, é perdida. E tem pior ainda. Tem gente batalhando, lutando contra a vontade de Deus. Veja bem, não é lutando com Deus, quer dizer, Deus ao lado. É lutando contra Deus. E acha que vai ser vitorioso. Não tem como você ser vitorioso, você lutando contra a vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não sei se tem alguém que não é evangélico ainda, acompanhando pela internet, não adianta lutar contra a vontade de Deus. A gente tem diversos exemplos na Bíblia, o horário não nos permite trazer, mas não adianta lutar contra a vontade de Deus. Se Deus tem uma vontade para a sua vida, quede-se a vontade de Deus, porque é melhor para a sua vida a vontade dele do que a própria sua vontade. Não é? A vontade de Deus é sempre o melhor para a gente. A gente acha que Deus vai atrapalhar a vida da gente. A vontade de Deus é sempre o melhor para a vida da gente. E a vida da gente não dá certo enquanto não se encaixa na vontade de Deus. Às vezes Deus tem uma missão para a sua vida e você fica, não posso, tem isto, tem aquilo, não tenho condição, não sei como será. Quede-se a vontade de Deus, é o melhor para a sua vida, né? Não lute contra a vontade de Deus. E aí o pai fala, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não é? Uma canção antiga, maravilhosa. O teu trabalho é descansar em mim. Está no Evangelho de João. Sem mim nada podeis fazer. O teu trabalho é descansar em mim. Talvez você que está aqui presente no culto hoje, ou que está acompanhando em casa pela internet, esteja passando por uma batalha tremenda. Esteja passando por um sofrimento grande, luta grande. E nesse ano de pandemia, quem não está? Eu passei um momento tão aflito na minha vida no mês passado. Tão aflitivo na minha vida no mês passado. Aí vê que música, que canção me animou. Nem era para você estar aqui. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Tudo vai passar. Não era para eu estar aqui, não. Foi o que eu pensei. E não era mesmo, não, né? E era para o irmão estar aqui ou a irmã? Não. Mas veja onde você chegou. Veja onde você chegou. Eu poderia estar ainda lá no interiorzinho da Bahia, fazendo Deus sabe o quê? Onde eu estou? E em Caruaru, né? Que alguém já disse que é a capital, né? E não só a capital, já ouvi alguém dizer que é o Brasil, Caruaru, né? Olha onde eu estou. É um país, né? Veja onde eu estou, não é? O demais, irmãos, tudo vai passar. O sofrimento passa, tudo passa, né? É manter a fé, manter a confiança em Deus. Eu quero encerrar, irmãos, considerando que essa semana é uma semana natalina, e inclusive já foi lido aqui hoje, está no Evangelho, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí eu trouxe um texto para os irmãos aqui, bem breve e bem pequeno, de Karl Barth. Barth é considerado o maior teólogo protestante do século XX. Veja que interessante ele disse. Lá na encruzilhada dos caminhos e em nenhum outro lugar está o próprio Filho de Deus. Foi Deus quem o enviou lá do reino eterno, lá do mundo que não decaiu e que não conhecemos, do mundo que é do princípio e do fim, e portanto, gerado, não feito. E isto contrariando tudo quanto conhecemos como criaturas. Nascido de Maria, uma virgem,
como se fosse um protesto contra a nossa pretensão de atribuir validez perene aos métodos e sistemas da humanidade, da natureza e da história conforme os conhecemos. Nasceu de uma virgem. Portanto, esse nascimento não obedeceu àquilo que a gente considera biologicamente natural, porque foi um nascimento milagroso, diferente daquilo que a gente conhecia e conhece. Foi um nascimento milagroso. Deus o mandou a este mundo temporal, perecível, decaído, a este mundo por demais nosso conhecido e que, afinal, apenas podemos explicar em categorias biológicas, que designamos como natureza, que só entendemos como sistema material econômico, que designamos história, mundo que, portanto, conhecemos e entendemos conforme nosso conceito humano e carnal. Deus enviou seu Filho ao mundo para proclamar o homem novo, que se reconhece em Deus porque foi feito à sua imagem. Então Jesus não nasceu por acaso. Jesus não veio ao mundo por acaso. Não morreu na cruz por acaso. Ele veio proclamar o homem novo. O ser humano que é transformado por Ele, pela graça dEle, o ser humano que é transformado pelo Espírito Santo e vira uma nova criatura, aí sim, segundo a imagem de Deus, né? Que perdeu-se, ou pelo menos que obnubilou-se, né? Com o pecado, quando o pecado entrou no mundo. É isso que significa o Natal. Muita gente pensa o Natal como sendo um momento de muita comilança, momento de presentes, não é? Momento de presentes, e esquece do aniversariante, né? Que é Jesus Cristo, daquele que nasceu e que se transformou carne, verdadeiro homem e verdadeiro Deus ao mesmo tempo, para nos salvar, mas é esquecido na maioria das vezes no Natal. Se lembra de uma série de coisas, menos de Jesus Cristo que nasceu. E não nasceu num berço de ouro, nasceu numa estrebaria entre os animais, contrariando tudo aquilo que se imaginava, né? Politicamente falando, né? E economicamente falando. Vai ser da descendência de Davi, vai vir em berço de ouro, vai ser um rei pomposo, não é? Era rei, mas não pomposo. Então, irmãos, que Deus continue nos abençoando, e se alguém está assistindo que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, já perdeu muito tempo. Entregue a vida a Jesus Cristo. Amém? Pastor Isaías, de volta com a palavra. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que
presenteado então com a música. Essa música foi cantada na semana passada aqui, né? Mas louvamos a Deus, né, pela sua lembrança e pela oportunidade que tivemos aqui de podermos cantá-la novamente. Muito linda essa canção. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Queremos agradecer a Deus por esta tão rica oportunidade. Eu preciso avisar a todos que no próximo sábado, às 19 horas, nós estaremos celebrando o culto ali em Serrote dos Bois e, na ocasião, estaremos celebrando também a Santa Ceia do Senhor. Às 16 horas, a van vai estar aqui na frente da igreja. E aí, se vocês puderem me ajudar, né, com um contingente que possa trazer beleza, né, aos irmãos de Serrote dos Bois, certamente será bênção. Na ocasião, vamos estar recebendo o pastor Jairo Ferreira. O pastor Jairo Ferreira é pastor da Segunda Igreja Batista em Vasco da Gama, lá no bairro de Casa Amarela, em Recife. O pastor Jairo, ele lançou um CD no início do ano, e aí por conta da pandemia ele não teve a oportunidade de fazer grande divulgação. Acho que ele andou até aqui em Caruaru, na Igreja Batista Emanuel, mas não teve muita oportunidade. E eu convidei já faz algum tempo, mas aí por conta da pandemia a gente teve aquela restrição. Se Deus assim permitir, no próximo sábado estaremos recebendo ele lá em Serrote dos Bois. Ele vai nos trazer a reflexão e também vai apresentar o seu trabalho. Vai estar ali ele que também é músico. Portanto, quero convidar a todos para que possamos ficar de pé e com a oração final e a bênção apostólica estaremos encerrando o nosso culto. Queremos mais uma vez agradecer ao pastor Ailton, que se dispôs a sair de sua cidade, está aqui conosco. Ele que também é natural aqui de Caruaru, porque quando a gente vem morar em Caruaru, né, eu que não sou de Caruaru, me tornei do país de Caruaru. Então, é um jingle aqui usado, né, do país de Caruaru. Então, somos do país de Caruaru. Pai Santo, nós mais uma vez queremos te agradecer por tudo o que aconteceu aqui. Agradecer a Deus pelo dom da vida, pelas oportunidades que o Senhor nos deu durante toda a semana que passou, pela semana que se inicia, que o Senhor abra as portas, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando a vida de cada um aqui, ó Deus, trazendo a cada um a porção necessária para o seu sustento, para a sua vida, para a sua saúde. Queremos, ó Deus, te pedir ainda, ó Senhor, tenha misericórdia, Pai, do nosso querido pastor Filipe ali nos Estados Unidos, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, trazendo, ó Deus, a saúde necessária para o seu restabelecimento completo, que ele possa, ó Deus, cumprir o desejo do seu coração, que era estar ali ao lado dos seus pais, que era poder, ó Deus, dar agora uma assistência à sua filha, Manuelita, com o nascimento, ó Deus, do seu netinho que está chegando. Ó Pai, que juntamente com a Manuelita, com o seu neto que está chegando, com o Adam, Senhor, que o pastor Filipe tenha esta grande oportunidade. Pai Santo, te pedimos, ó Deus, ainda pela vida da Nevinha. Tu sabes, ó Deus, dos problemas de saúde que ela tem. Ó Deus, querido diácono, ó Deus, que o Senhor esteja acompanhando, ó Deus, as vidas ali, do nosso irmão Geraldo, da irmã Nevinha. Abençoa, ó Deus, aquele casal, traz, ó Deus, tranquilidade às suas vidas e que a sua saúde possa ser completamente restabelecida. Assim, ó Deus, como te pedimos por todos os enfermos da nossa igreja, que o Senhor o alcance, que a tua graça seja sobre cada um. Pai Santo, dá-nos, ó Deus, uma noite em tua presença e uma semana, ó Deus, que possamos nos lembrar diariamente de estarmos te glorificando e glorificando aquele que é Senhor dos céus e da terra. Por tudo isso, Pai, nós já te louvamos e nós te bendizemos. E que o amor do nosso Pai eterno, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja, ó Senhor, com esta igreja,
em nossa Igreja Batista Pinheirópolis. Seja, ó Senhor, com a Igreja Batista ali em Vila Serrote dos Bois, aquela congregação, ó Deus. E também, Senhor, com a Igreja Batista ali em Boa Esperança, na Paraíba. Assim, ó Deus, como também te pedimos pelo pastor Rogério e a tua igreja ali entre os índios Pancararus. Abençoa, ó Deus, a cada uma das tuas congregações como os seus respectivos pastores. Assim, ó Deus, como te pedimos a tua bênção sobre esta igreja e todo o seu Israel espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe.